Livro de Deuteronômio, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno. Nós vamos agora examinar dentro da Paraxá, meus irmãos, amém, Vaet Hanam, nós vamos examinar ali, irmãos, o livro de Deuteronômio, capítulo 7, amém, versículos, os 3 últimos versículos da Paraxá, amém? Então nós vamos, irmãos amados, examinar Deuteronômio 7, versículo 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Eterno. Amém? Diz assim a palavra do Eterno. Saberás, pois, que o Eterno teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos, que hoje te ordeno, que hoje te mando cumprir. Amém? Queridos amados, nós vamos meditar nesses 3 versículos e entender como que Deus opera, tanto aqui na terra, como vai ser na vida eterna. O Eterno, meus irmãos, quando ele criou o homem, ele criou o ser humano com o livre-arbítrio. E o Eterno, e a pergunta que nós temos aqui, meus irmãos, é o seguinte: por que será que o tzadik, o servo de Deus, ele passa lutas, provas na terra, e o rachá, aquele que não serve a Deus, ele praticamente vive como se estivesse tranquilo, né? É uma questão que muitas vezes são levantadas, mas isso daqui tem a ver com esse final da Paraxá, amém? Por que que o servo de Deus é provado? Por que que o servo de Deus vive sendo testado? Que é o tzadik, e o rachá não é testado, não é provado. Amém? Ele vive numa aparente tranquilidade. Isso daí percorre de Gênesis a Apocalipse essa questão, porque nós vemos, meus irmãos, que os servos de Deus, vários exemplos em vários momentos, Abraão, Isaque, Jacó e vários outros, meus irmãos, sendo provados pelo Eterno, sendo testados pelo Eterno, os profetas também, os apóstolos, a igreja, e aqueles que não servem o Eterno têm uma aparente tranquilidade. Amém? Então nós vamos ver, meus irmãos, que o Eterno, ele criou, né, todos, o homem, o ser humano com livre-arbítrio, e no momento que ele criou essa vida aqui na Terra, também ele criou o Olam Rabá, que é a vida eterna. Amém? Porque o Eterno ele tem poder para criar tudo aquilo que ele quer. Então ele criou aqui a vida terrena, e que é uma vida temporária, uma vida efêmera, uma vida, meus irmãos, que, como diz a palavra de Deus, aparece e logo depois se desvanece. Mas também ele criou a vida eterna, que essa é a verdadeira vida, ou seja, a vida que será para todo o sempre. Amém? Então, o Eterno, meus irmãos, a pergunta, o que nós vemos aqui, vamos começar pelo último versículo, que diz assim: os mitzvot, os estatutos, que são os rukim, e os juízos, que são os mishpatim, que hoje te mando cumprir. Então, o Eterno está dizendo para o seu povo, que é um povo de tzadikim, ou seja, um povo de justos, um povo de tzadik, que quanto a esse povo, quanto ao seu povo, agora, por isso que uma das palavras mais importantes desse versículo é isso aqui, hoje. Isso aqui fala do mundo presente.
hoje eu te mando cumprir. Essa explicação, meus irmãos, é uma explicação muito boa, se encontra até no Talmud, amém? Sobre esses versículos que nós estamos falando agora. O Eterno aqui diz que o servo de Deus, e Yeshua vai se valer disso aqui, daqui a pouco a gente vai falar. O servo de Deus, aquele que tem o seu nome no livro da vida, ele, o Eterno diz, a sua missão aqui é guardar os mandamentos, estatutos e juízos que hoje, ou seja, na vida atual, nesse mundo presente, no Olam Hazé, que é o mundo presente, eu te mando cumprir. Amém? E amanhã, ou seja, no mundo vindouro, no Olam Rabá, eu vou te dar a recompensa. Amém? Então, veja bem, aquele que serve a Deus, ele é provado, é testado, e ele, a ordem do Eterno para ele agora é simplesmente fazer a vontade do Eterno. E no mundo vindouro será recompensado. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque o grande prazer, e isso é muito importante a gente entender, que aquele que tem o Espírito do Eterno, ele se alegra em fazer a vontade do Eterno. Esse é o prazer, né? E louvado seja o nome do Eterno. O próprio Yeshua diz em João 4,34 que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, Yeshua ele já deixa esse ensinamento para nós. Amém? Então, nós vamos ver, meus irmãos, que agora nasce uma pergunta. Amém? Louvado seja Deus. Por quê? Porque o servo de Deus, aquele que serve a Deus, ele é testado, ele é provado aqui na terra. Porque, meus irmãos, cada transgressão, por menor que seja, da Torá, que o servo e a serva de Deus fazem, aquelas que têm, são considerados filhos do Eterno, essas transgressões, elas mancham a alma do tzadik. Porque, meus irmãos, por mais que seja um tzadik, mesmo que fosse o profeta Elias aqui na terra, meus irmãos, nós vemos que ele teve, né, irmãos, assim, por dizer, um momento de fragilidade, quando ele fugiu de Jezabel no capítulo 19 de 1 Reis. Então, talvez um dos maiores tzadik que teve aqui na terra, como o profeta Elias, Eliarro Hanavi, ele também teve essa pequena mancha ali na sua alma, né, meus irmãos? Então, qualquer um de nós, irmãos, por mais que você cumpra os mandamentos e os estatutos e o juízo, em alguma coisinha, né, meus irmãos, no decorrer da sua vida, vai gerar alguma mancha e que ela precisa ser tirada. Por isso, ela precisa ser suprimida, aquela mancha. Por isso que o Eterno, ele envia o quê? Ele envia as provações, o sofrimento. É a bondade do Eterno cuidando do seu povo, dos seus filhos, faz com que ele envie aquele sofrimento para aquela alma ser purificada, como foi o caso do nosso profeta Elias. Amém? Eu estou dando exemplo de Elias, que Elias é o top de profeta e de homem de Deus, né, irmão? Obviamente, tirando Yeshua, Hamashia, Elias e Moisés, os dois são os baluartes em termos de que serviram a Deus na Bíblia Sagrada. Amém? Então, e até o Eterno manda testes e provas por aquele que ainda não é servo, mas o Eterno quer que seja servo para ele vir para o caminho do Eterno. Louvado seja Deus. Enfim, meus irmãos, é o chamado, esse sofrimento é chamado a bondade do Eterno. A bondade do Eterno. Porque a bondade do Eterno, e quanto mais a gente fizer a vontade dele, menos vai ser necessário essa disciplina. Mas isso está muito colocado também no livro de Provérbios. Salomão, ele botou assim, Provérbios capítulo 3, verso 12, Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, porque o Eterno repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, o Eterno, ele repreende, ou seja, ele traz, né, um teste,
pela sua infinita bondade, ele envia um sofrimento dentro do que o seu servo e sua serva podem suportar, amém? Porque ele ama o seu servo, amém? E você vai ver, meus irmãos, vamos aqui trazer para os irmãos uma história para que o irmão entenda, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, como que Deus trabalha, né? Como que Deus trabalha em relação ao seu servo, aquele que ele ama e que tem como filho. Para você ver a diferença entre o tzadik, aquele que é justo, e aquele que é ímpio, que é o rachá. Porque o justo, ele passa testes, e o rachá parece que está tranquilo. Mas vamos falar primeiro a questão agora que vem no nosso comentário da Parashá Vaet Hanan, é dizer o seguinte, e isso tudo, meus irmãos, é muito importante que pela historinha você vai entender. Existia um rei, né? E esse rei tinha um servo a quem o rei gostava muito, porque era um servo muito fiel. Aquele rei viajou e deixou um ministro dele no lugar dele. E aquele ministro não gostava daquele servo do rei e maltratava aquele servo, dava chicotadas nele. Então, quando o rei voltou, ele sabendo do que aconteceu com o servo que ele amava, ele repreendeu aquele ministro, né, puniu aquele ministro e perguntou ao seu servo, meu servo, quantas chibatadas, quantas chicotadas você recebeu daquele perverso? E o servo disse para o rei, eu recebi 200 chibatadas, 200 chicotadas. E o rei disse para aquele servo, pois bem, para cada chibatada que você recebeu, eu vou te dar agora um talento de ouro, uma moeda de ouro. E deu 200 moedas de ouro para aquele servo. E aquele servo chegou em casa todo feliz que recebeu 200 moedas de ouro e estava bem para o resto da vida, né? E ali ele chegou em casa e a esposa dele perguntou, mas você está com tanto ouro agora, rapaz? E ele falou, se eu soubesse que cada chibatada ia ser uma moeda de ouro, eu não queria receber 200, eu queria receber 400. Amém? A mesma coisa, meus irmãos, acontece no mundo presente. O servo de Deus, ele é provado porque ele vai ser muito recompensado. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, é muito importante que esse servo de Deus, cada mitzvot, cada mandamento, cada estatuto da Torá, cada preceito da Torá que ele obedece, isso vai ser recompensado depois. Amém? Por que, meus irmãos, não é recompensado agora? Porque a bênção de cada mandamento que você obedece não daria a recompensa que esse mundo dá. Então, é dado para depois. Então, volvemos aqui, irmão, no próprio livro aos Hebreus, capítulo 12, é falado também sobre esse tema para os servos de Deus. Hebreus 12, verso 5, diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Eterno, e não deis mais quando por eles fores repreendido. Porque o Eterno corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha, meus irmãos, que coisa interessante, né? Isso está no livro aos Hebreus. Se suportais a correção, aí você vê, meus irmãos, que o tzadik, ele é sempre corrigido pelo Eterno, porque vem uma prova, vem um teste. E o mundo não. O mundo, mas a gente vai explicar daqui a pouquinho, e está na Parashá também. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mães, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, meus irmãos, aqueles que não querem se submeter à Torá do Eterno e às palavras de Yeshua HaMashiach,
o Eterno não pode considerá-los como filhos, porque está na Bíblia. Ele considera como bastardos, ou seja, não tem pais. Amém? Porque o Pai eterno, ele só vai considerar filhos aqueles que estão sob a disciplina. Vamos no verso 9 aqui. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha que coisa interessante, meus irmãos. O Pai dos Espíritos, inclusive, essa expressão aqui está no livro de Enoque, né, irmãos? Porque o escritor aos Hebreus também tinha o livro de Enoque nas suas mãos. Então, o Pai, nós, se nos sujeitamos ao Pai terreno, não vamos nos sujeitar muito mais, olha, muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. E essa vida aqui, irmãos, ele está falando aqui, o escritor aos Hebreus, porque ele lia também, ele está explicando a Torá para nós, é a vida vindoura no mundo, no Olam Rabá, irmãos. Porque aqueles que são os pais terrenos, na verdade, por pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, que é o Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ó, que maravilha! E o verso 11. E, na verdade, toda a correção, no presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Né, irmão? Lembra daquele servo recebendo 200 chibatadas? Né? No momento ele estava triste, sofrendo, né, irmão? Mas depois que ele recebeu as moedas de ouro, que é o Olam Rabá, espiritualmente falando, ele disse, por que eu não recebi 400 para receber mais depois? Amém? Mas depois, né, irmão, da correção, produz um fruto de pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, meus irmãos, vemos que você está sob prova, você está sob provação do Eterno, o Eterno quer te ajudar, ele está te ajudando. Ele está querendo limpar a sua alma para que você possa participar, inclusive, da vida eterna, porque está aí às portas do arrebatamento. E as pessoas que estão aí, meus irmãos, no mundo, você vai ver agora, vem aquela questão. E por que o perverso ele está numa aparente tranquilidade? Né, irmãos? Por que o perverso está numa aparente tranquilidade? Vamos ver novamente a Paraxá, amém? Vamos lá em Deuteronômio. Só que nós vamos ler o versículo 10 agora, capítulo 7, verso 10, que vai falar daqueles que odeiam o Eterno, né, irmão? Odiar o Eterno, meus irmãos, não é que a pessoa tenha raiva do Eterno, não. É qualquer um até que diz que ama o Eterno, mas não obedece a sua palavra, tá, irmão? Como está ali no livro de 1 João, o fato da pessoa não obedecer a palavra do Eterno já é o caso da pessoa odiar o Eterno, amém? E aqui no verso 10, diz assim, para aqueles que vivem, né, regaladamente, que diz que o Eterno retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Amém? Esse não vai ter a vida. Você veja bem, nós estamos falando aqui que esse vai perecer. Em Hebreus, nós vimos que aqueles vão viver, os que são repreendidos pelo Eterno. Mas esses aqui, irmãos, que está aqui na Torá, que odeiam o Eterno, eles vão perecer. Agora, veja bem o que está aqui nesse versículo. O Eterno não será tardio ao que o odeia. Em seu rosto lhe pagará. Então, irmão, veja bem. Olha, o pagamento do ímpio é agora. Por quê, meus irmãos? Veja bem. O ímpio, alguma coisa boa ele fez na vida. Em algum momento ele deve ter ajudado um necessitado. Em algum momento ele deve ter até orado ao Eterno, se arrependendo dos seus pecados, mas depois voltou para a impiedade, né? Então aquele ímpio, ele não tem direito ao Olam Rabá. Ele terá direito ao inferno, ou seja, à perdição eterna. Amém? Então, como que o Eterno trabalha na sua justiça? Isso é importantíssimo para você entender Deus.
Os irmãos têm que entender o eterno. Se a gente não entender o eterno, não entende o que acontece no mundo. O eterno, como está aqui na Torá, na Parashá Vaet Hanan, o eterno, ele vai pagar para o ímpio agora nessa vida. Amém? Ele vai dar para o ímpio agora. Porque depois o ímpio não vai ter direito a nada, meus irmãos. Muito pelo contrário. Ele vai perecer, ó, para toda a eternidade. Amém? Então, o que acontece? Vamos aqui, irmãos, dar uma historinha para os irmãos entenderem como é que a questão do justo, irmãos entenderam, daquele homem que recebeu a chibatada. Agora vamos ver a questão do ímpio. Amém? Ou seja, do perverso, que ele está numa aparente tranquilidade. Amém? Tinha um rei, meus irmãos, que ele estava no seu reino e vários líderes de uma rebelião se levantaram contra ele e levaram um grande povo contra aquele rei. Quando o rei soube dessa rebelião, ele fez o quê? Prendeu todos os que estavam se levantando contra ele. Mas da seguinte maneira, os líderes, ele julgou a parte e o restante do povo botou em outra parte. Os líderes, meus irmãos, o rei ordenou a sentença de morte para todos eles. E os outros, o rei mandou que ficassem presos. E se eles tivessem bom comportamento, poderiam ser novamente reintegrados à sociedade. Amém? Então, meus irmãos, só que o rei, ele é um rei misericordioso. Então, ele chegou para aqueles que tinham sido sentenciados à morte e falou assim, olha, eu como sou um rei muito bondoso, eu digo para vocês podem fazer um último pedido antes de irem para a forca. Amém? Então, aqueles homens, né, irmão, pediram para o rei que queriam um grande banquete, que comessem do bom e do melhor antes de irem para a forca serem enforcados. E aí o rei marcou para o dia seguinte um grande banquete naquela cidade, meus irmãos, e serviu a melhor comida que tinha. Naquele reino, cidade não, naquele reino. E aqueles homens, irmãos, que iam ser mortos, né? Eles comeram muito bem naquele dia, se saciaram, né? Veio tudo do bom e do melhor, né, meu irmão? A última refeição foi o desejo deles. Por isso, porque o rei era realmente misericordioso, então aceitou, né, irmão? Ele aceitou atender um último pedido deles, antes de matá-lo, de mandar todos serem enforcados, né? Porque o Eterno é assim, irmão. O Eterno também é muito misericordioso, né, meus irmãos? Antes de lançar todos os ímpios no inferno, os ímpios estão numa maneira que aparentemente estão bem. Então, é mais ou menos assim, vê o paralelo. E aqueles que estavam na prisão, irmãos, eles não participaram do banquete. Aí chegou uma pessoa que estava de viagem naquele reino. E aquela pessoa viu aqueles homens que lideraram a rebelião se fartando, comendo, e os outros que tinham só acompanhado estavam presos. E falou, o que foi? Como é que pode? Os que estavam rebeliando contra o rei estão se fartando. E os que estavam simplesmente acompanhá-los, mas não se rebelaram, estão lá presos. É essa fotografia do mundo de hoje, meus irmãos. Aqui na Terra, os que se rebelam contra o rei parece que estão se fartando, mas isso é só a fotografia da agora, porque a fotografia do amanhã, meus irmãos, é que aqueles que estavam se fartando iam ser enforcados. E os que estão se fartando hoje sem ligar para o rei, eles serão lançados no inferno, meus irmãos. Amém? Então você veja bem, a fotografia do momento não diz o momento todo. Louvado seja Deus. Aqueles que estavam fartando naquele banquete iam ser enforcados. E hoje aqueles que parecem que o ímpio está próspero, mas aquele ímpio logo depois será lançado no inferno. E nós vemos isso aqui também, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? E Yeshua fala sobre isso, meus irmãos, em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, meus irmãos, verso 16, e Yeshua fala sobre esse tema. E fala assim, e propôs-lhe uma parábola dizendo,
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse homem rico estava dizendo: ó, você tem bem para muitos anos. Mas no verso 20, mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E aí Yeshua termina: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, meus irmãos, aquele rico, ele em vez de obedecer a palavra de Deus, ele estava entesourando, ele estava assim, quem olhasse para aquele rico falava assim: olha, esse homem está uma bênção, olha como é que ele é abençoado, olha como é que ele é farto, mas naquela noite, nessa noite, o Eterno falou: pedirão a tua alma, pedirão porque Satanás tem que pedir, e o Eterno é quem tem controle sobre a vida. Amém? E o que tens preparado para quem será? Isso também Yeshua fala, meus irmãos, na parábola do rico e do Lázaro. Ali, meus irmãos, na parábola do rico e do Lázaro, também no livro de Lucas, capítulo 16, verso 19, Yeshua fala a seguinte parábola: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, meus irmãos. E morreu o rico e foi sepultado. E no inferno, o rico, ex-rico, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, vocês vejam, meus irmãos, aquele rico, né, foi para o inferno, e o Lázaro, que estava sendo sempre provado por Deus, foi para o céu. Verso 24. E clamando aquele ex-rico, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Ou seja, Abraão está dizendo o seguinte: o teu pagamento foi feito enquanto tu estava vivo. Acabou. O que você tinha feito de bom foi pago. Amém? Lázaro não. Lázaro era provado, porque o pagamento dele é agora. Oh, aleluia. Então, o Abraão diz assim: filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida. O pagamento foi dado, como está lá na Paraxá, Deuteronômio 7:10. Deus paga para o ímpio na hora. E Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Verso 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar para aqui, daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe o rico: rogo-te, pois, ó, ex-rico, né, irmão? Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. Moisés é a Torá, né? Tem a Torá para ler e os profetas para ler. O que a gente lê onde, Cumão? No Shabat. Então, o Yeshua está dizendo, por meio da parábola, na boca de Abraão, que para que a pessoa vá para o reino dos céus, tem Moisés e os profetas, tem a Torá. O que a gente leu agora aqui em Deuteronômio, meus irmãos? O mandamento, o que Deus fala para nós hoje: guarda os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Por isso que Yeshua está dizendo aqui, ó, para quem está aqui na terra, o que tem que ser feito aqui na terra é isso: obedece a Torá de Moisés e obedece os profetas. Ouçam-nos. Mas aí o ex-rico falou: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Abraão lhe disse, isso, irmãos, na parábola de Yeshua. Yeshua que está falando na verdade. E Yeshua está dizendo: se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, para chegar, para evitar o lugar de tormento, meus irmãos, aqui o rico está dizendo, a fim de que não venha para esse lugar de tormento, para não ir para o inferno, Yeshua está dizendo, obedeça a Torá, que é escrita por Moisés, os 5 livros escritos por Moisés, e os profetas, que a gente lê no Shabat. Amém? Então, Yeshua e ele repete no verso 31, por quê, irmãos? Porque Yeshua está explicando aqui na parábola do rico e do Lázaro, exatamente a Parashá Va'at Renan, porque a Parashá Va'at Renan era examinada por Yeshua com o nome dele, com o nome da palavra, o nome da Parashá. E Yeshua chegava para os apóstolos, para os discípulos, e dizia, hoje nós vamos examinar a Parashá Va'at Renan. E ele está explicando aqui a Parashá Va'at Renan na parábola do rico e do Lázaro. Por quê? Para entrar no reino dos céus, tem que obedecer, ouvir, irmãos, o verbo ouvir no hebraico, shemar, não é ouvir com o ouvido, é obedecer, é ouvir e obedecer, o shemar, a palavra original que está aqui. Então, Yeshua está dizendo, se não obedece à Torá de Moisés e aos profetas, né, irmão? Porque nós lemos os profetas junto com a Torá, irmão. A Torá é a principal leitura de todo e qualquer tzadik, de toda e qualquer pessoa que está no reino dos céus. Mas os profetas têm que acompanhar também. E hoje nós temos que ler também os escritos nazarenos, porque já é o testemunho de Yeshua. E as palavras que Yeshua fala também são correspondentes tem o peso da Torá também. Amém? Então, nós temos o quê? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que um dos mortos ressuscite. Então, meus irmãos, Yeshua aqui, na parábola do rico e do Lázaro, ele está explicando exatamente isso. O pagamento do ímpio é agora. Amém? Está sendo pago, por isso que eles estão numa aparente tranquilidade. O pagamento do servo, que é testado, provado, está sendo guardado, porque ele está obedecendo e ele vai participar do arrebatamento da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque quem estiver na obediência à Torá e aos profetas, esse vai participar do arrebatamento da igreja e vai escapar do inferno, como diz aqui Yeshua HaMashiach, meus irmãos, na parábola do rico e do Lázaro. Amém? Por isso que é importante cada um de nós, irmãos, ficar muito atento às palavras da Torá. Então, queridos amados, hoje nós estamos aqui examinando a Parashá Va'at Renan, uma Parashá muito importante, meus irmãos, aleluia, para nós entendermos como que Deus pensa. E só para concluir, irmãos, eu não podia deixar de falar isso, João capítulo, Yeshua falando, Yeshua me lembrou agora, fala lá, meu servo, João capítulo 15, amém? Louvado seja Deus. A gente está aqui, mamãe, quem prega para os irmãos é Yeshua, o Espírito dele na nossa vida. Amém? João 15, irmão, quando ele fala da videira, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele tira. Amém? Ou seja, não vai para o Olam Rabá, não vai para a vida eterna. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quando ele diz assim, e limpa, quer dizer, irmão, passa ali a faquinha, né? Machuca um pouquinho, mas vai dar mais fruto e vai para a vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda que quem vai para a vida eterna, ele passa a prova, passa a luta, mas ele está plantando num terreno vivo. Aleluia. Aqueles que estão ali e você vê, olha, está tudo bem, está tudo... Você não se preocupe, já estão recebendo o seu pagamento, que o pagamento do ímpio é dado agora. E o pagamento do justo está sendo armazenado para a glória. Amém? Louvado seja Deus. E isso daí, irmãos, em breve, porque a hora do arrebatamento, esse pagamento vai ser dado. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.